Comer pão de queijo com queijo Minas. Muito bom. Nós temos pão caseiro, pão de queijo, queijo Minas, leite com cappuccino. A receita de hoje é de cappuccino. Essa receita quem me passou há alguns anos, já uns mais ou menos uns 7 anos, é a esposa do meu sobrinho, Ana Paula. Tá? Nós vamos aprender como fazer cappuccino. Cappuccino com queijo Minas e pão de queijo, é ótimo. Daqui a pouco nós iremos conversar com a psicóloga e escritora Kátia Pino. Preparando o cappuccino. Os ingredientes são 400 gramas de leite em pó, 50 gramas de café solúvel, 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de chocolate em pó, 50% de cacau, 1 colher de chá de canela. Essa canela é opcional, tá? Você pode colocar ou não. 1 colher de bicarbonato. Vamos pegar esses ingredientes todos e misturar bem e depois colocar num pote e para você ir servindo. Essa é uma receita até econômica. Conheci a Kátia quando nós apresentávamos as nossas obras na Feira de Livro em Poços de Caldas. Olá, Kátia. Seja bem-vinda. É um prazer falar contigo. E te agradeço por conceder seu tempo para essa nossa conversa. Magela, o prazer é meu, tá? De estar aqui, de estar respondendo ao seu convite, que eu fiquei muito feliz de você ter lembrado do meu nome para esse bate-papo, para essa conversa. E eu queria também, antes da gente começar o nosso papo, elogiar você. Esse seu canal está maravilhoso, já me inscrevi, então estou acompanhando as suas postagens. E é muito interessante a gente ver como a gente pode se renovar, como a gente pode mudar, nossos dons são múltiplos, nossas aptidões são múltiplas. E assim, foi muito interessante ver você na cozinha, você inventando, ensinando pratos. Isso é, assim, é interessante, ainda mais para mim, porque o meu dom não é a cozinha, né? Eu não tenho aptidão, eu faço cozinha, mas eu não tenho essas aptidões, né? Meu campo de aptidões é um outro lado, né? Então eu admiro muito para quem consegue transformar a cozinha num ato de amor.
né? Obrigado. De estar ensinando, de gostar, essa paixão. Uma mulher inteligente, fascinante e que ama a literatura. Quem é Kátia Pino no seu dia a dia? Quem sou eu no meu dia a dia? Ah, uma mulher comum. Eu agradeço do fundo do coração os teus elogios. Muito obrigada, tá? Mas eu sou uma mulher comum. O dia a dia é o dia a dia de qualquer mulher, de qualquer ser humano que precisa cuidar da sua casa, cuidar de si, cuidar de algumas outras pessoas que ainda estão com você. Então, a gente tem essa coisa do dia a dia, é o normal de todo mundo. É claro que eu também, no meio disso tudo, eu tenho o meu lado que eu tenho as minhas aptidões. Então, eu gosto de escrever, eu escrevo no meu dia a dia, eu leio, eu estudo, porque além da escrita, eu estou também no campo da terapia floral, sou terapeuta floral. Então, eu faço assim, alguns estudos, eu atendo, então não paro, eu não paro. E é o dia a dia comum, né? Eu sou uma pessoa que cuida muito do outro, que gosta de escrever, que transforma experiências, vivências e conversas de boas histórias, eu transformo em boas histórias. Qual é a sensação de ter o seu primeiro trabalho, a Lili, a Estrela do Mar, sendo reconhecida e premiada em primeiro lugar? Ah, a Lili, a Lili. A Lili eu falo que é meu carro-chefe, né? A Lili foi meu carro-chefe. Ela é uma história que foi premiada. Eu escrevi a Lili há uns 15, 16 anos. A Lili, ela é uma estrelinha, uma estrela do mar, que busca ser mais feliz ou busca felicidade num outro lugar, fora dela, fora da onde ela conhece, da sua vivência. Ela acha que ela vai ser mais feliz lá fora, no céu, né, sendo uma estrela do céu. E é uma história que nasceu quando eu tinha uns 15, 16 anos, transformando uma experiência pessoal que não é só minha, de várias pessoas. Eu vejo isso sempre, quando as pessoas leem, quando as pessoas veem a história, sabem da história. É a minha experiência, a experiência de várias outras pessoas. E a Lili é essa grande história, uma grande aprendizagem, né? Porque quando ela chega lá fora, no céu, ela percebe que não é bem aquilo que ela imaginava. Então, ela faz um retorno para casa e aprende uma lição que ela vai levar para o resto da vida dela, que é aonde vive a verdadeira felicidade. Ela busca a felicidade e ela encontra bem mais perto do que ela imaginava. E esse texto ele foi premiado, né, com o primeiro lugar do Prêmio Adolfo Eisen, da União Brasileira dos Escritores do Rio de Janeiro, e veio assim, a Lili nasceu quando eu tinha 15, 16 anos, mas ela ganhou uma forma em 98, mas só foi lançada realmente no ano de 2007. O Prêmio Adolfo Eisen saiu num momento de decisão, né? Se eu realmente eu resgatava e continuava a investir, a apostar nesse meu dom que estava adormecido, um pouco adormecido, porque eu tinha me formei em psicologia, durante muito tempo eu fiquei escrevendo mais textos acadêmicos,
e atuei durante mais de 20 anos na psicologia, e esse prêmio veio num momento assim, para mostrar ou me dizer assim, olha, você está no caminho certo. Então, muito mais do que um prêmio, a felicidade por ter recebido um prêmio, foi por saber uma resposta. Se realmente eu iria pegar, resgatar esse meu dom, que eu tinha deixado um pouquinho adormecido. Eu nunca parei de escrever também literatura, mas pelas circunstâncias da vida, a gente às vezes vai deixando um pouquinho de lado. E foi uma resposta. Na realidade, o prêmio foi uma resposta me dizendo assim: olha, você fez ou está no caminho certo, siga, vá adiante, resgate isso e invista nisso, né? Então, para mim o prêmio teve essa importância, sim, uma importância literária, e sim, muito mais como uma resposta para uma pergunta que eu vinha me fazendo. Então, desde 2007, eu tenho me dedicado quase que exclusivamente à literatura, a investir nisso como escritora independente e apostar na minha escrita, né? Então, essa aí é o que esse prêmio da Lili trouxe para mim, né? Foi uma resposta. Sou mulher. Um diálogo com a intrínseca alma feminina, desnudada em prosa e verso. É uma oportunidade rara de desvendar os mistérios femininos. Você se considera uma mulher misteriosa? Misteriosa? Acho que toda mulher guarda um pouco desse mistério, né? Do mistério da vida, do mistério da geração, do mistério que a gente resguarda um pouco também para não ficar fácil, né? As pessoas acham que tudo que é muito fácil acho que não tem valor. Então a mulher tem esse mistério com ela, né? E principalmente o mistério da vida, né? O mistério da vida, da geração, nos faz um ser totalmente com uma experiência que nenhum outro ser humano, se não for do sexo feminino, ele vai experimentar durante a vida. Eu não estou dizendo que as pessoas não possam ter amor de mãe, ser, cuidar, amar, se não for mãe, não é isso. Mas é uma geração, esse gerar uma vida é uma experiência única, né? Então, é um mistério, né? Um mistério que eu acho que é difícil a gente colocar em algumas palavras. Eu tentei no meu livro Sou Mulher, que reúne crônicas, poesias sobre as experiências de vida feminina, sobre o que a gente passa, o nosso olhar, a nossa percepção sobre as coisas da vida. Então, eu tentei colocar um pouco dessa experiência em palavras, em emoções. Nem sempre a gente consegue, às vezes a gente não consegue, né? Mas eu tentei expressar isso. Sim, é um mistério. Eu não sou misteriosa enquanto ser humano, mas a gente traz esse mistério da geração na gente e isso aí é uma coisa fantástica, fantástica mesmo, que dá a nós uma visão, uma experiência, um sentido da vida totalmente diferente. Você é uma mulher comunicativa e recebe com muito carinho os leitores em bienais e feiras de livro. Como está enfrentando o período de isolamento devido à pandemia? O isolamento, né? Isolamento da pandemia. Não é fácil.
realmente, a gente se conheceu até realmente também numa feira literária, né, de Poços de Caldas. E o que que acontece? É muito diferente você estar no mundo virtual do que naquele que você está em feiras e bienais. Eu que venho num pique de feiras e bienais desde 2007, feiras, bienais, palestras em escolas, apresentações em escolas, lançamentos de livros de escola, biblioteca. Então, cara, assim, é, não é fácil, não, ficar sem esse contato. Ainda mais o escritor independente, porque a nossa venda, né, vem muito e propagar a nossa história, os nossos livros, as histórias que a gente cria, é muito no boca a boca. É estar ali no contato, no público, conversar, mostrar nosso trabalho, mostrar os nossos livros, falar sobre eles, falar o que a gente tem feito. Então, é muito desse contato. Não está vendo, nem pode nesse momento. Então, eu tenho participado, mas eu não parei, não parei. As feiras e bienais têm acontecido de forma virtual. Então, eu faço minhas apresentações de forma virtual, maneira online. Alguns com vídeos gravados, outros com apresentações diretas. Depende do modelo de cada feira. Mas o importante é manter esse elo e manter esse contato, mesmo que seja à distância. A gente, claro, gosta, eu gosto, a gente, que eu digo assim, o escritor, e principalmente o independente, gosta desse contato. Mas a gente não pode, então tem que se reinventar. E foi uma maneira de me reinventar. Então, faço vídeos, participo das feiras bienais de maneira online, faço lives. Então, a gente tem outros recursos. Então, a gente às vezes esquece que a gente tem esses recursos digitais, mas nem sempre a gente tem o domínio dessa linguagem digital. Então, é uma das coisas que eu estou fazendo durante a pandemia, tentar aprender maneiras de estar mais próximo dos leitores, do meu público, e é isso aí, a gente vai aprendendo a dominar, a conhecer determinadas plataformas, aplicativos que facilitam esse entrosamento com as pessoas. Como e quando e por que surgiu a ideia de fazer oficinas literárias? As oficinas literárias que eu faço oficinas literárias, rodas de leitura, palestras, cursos em bienais do livro, nas bibliotecas. Agora eu estou fazendo de forma online, né? Eu estou organizando para fazer de forma online. Ela surgiu, na realidade, há muito tempo. Não é de hoje, não é de hoje, não. Essa ideia, ela surgiu muito assim dos meus leitores também, de pessoas que tinham a dificuldade de começar, queriam aprender a escrever, né? E queriam saber como começar, o que fazer, como fazer. E assim, até de dúvidas minhas, na hora também de eu começar a escrever determinadas coisas, eu falava assim, gente, qual é a característica disso? Como é que se caracteriza um conto? Qual é a diferença da crônica? Quais são as características da crônica? Eu posso escrever uma crônica pessoal? Eu posso escrever uma crônica de que forma? Né? Tem maneiras. E de alguns leitores que queriam enveredar pelo campo da escrita e começaram a me perguntar. Tudo eu falei, gente, então eu vou fazer assim, vou montar oficinas e vou mandar. E é uma forma, essas oficinas, elas também são uma forma
de aproximação com o nosso público. Através da oficina, eu apresento os meus livros, né? Então, eu tenho oficinas de contos de fada, eu tenho meu livro de contos de fada, eu tenho de contos infantis em geral, tenho meus livros, eu tenho crônicas, poesias, eu tenho contos, então eu apresento meus livros. Então a gente também se aproxima do público dessa maneira, além de você contribuir para a formação desse novo escritor, que eu gosto muito, eu contribuo também, assim, é uma forma de contribuição para a minha divulgação do meu trabalho. Hoje, vemos jovens e adolescentes escritores. Qual é a mensagem você tem para quem está iniciando? Ah, sim, vários, vários. Assim, a gente vê muita gente escrevendo, e é esse público jovem, né, que vem aí com outras ideias, com inovações, e que procura também muito as oficinas que eu faço, para tentar se orientar um pouquinho. Mas é assim, dentro dessas oficinas, eu não faço, eu não direciono nada. Eu só deixo a pessoa com noções do que aquilo é, para que ela desenvolva a sua própria voz, que é importante. Então, para os jovens escritores que estão surgindo, que desde que eu comecei já tem muita gente boa, talentosa, por aí, pessoas até que passaram também pela minha oficina literária, o que acontece? Eu recomendo sempre que leiam muito o gênero que a pessoa quer se dedicar. Se é conto, leia conto. Se é suspense, leia suspense. Se é romance, o que for que queira escrever, leia muito, leia o gênero, o tipo de escrita que você quer. E escreva sempre que você puder, sempre que der. Vai escrevendo. Então, escreva, porque é aquilo mesmo. É 1% inspiração, 99% transpiração. E a leitura, muito do gênero ao qual você quer se dedicar. Você é uma mulher ativa e sei que tem planejados novos projetos. Não sei se pode revelar, mas se puder, quais são os? Há planos mil, né? Em 2020 eu não parei. Eu aproveitei, vamos dizer assim, essa pausa de feiras e bienais, que a gente viaja, se desloca, então aí realmente durante esse período a gente não consigo escrever nesse período de viagem, porque é o constante todo, um dia inteiro, por exemplo, a Feira de Poços, são 10 dias direto, de manhã à noite no contato com o público, a FLIR, Volta Redonda, Valença, que eu já fui, Guaxupé ainda não fui, só fui de virtual ano passado. Então, ano passado, que foi o ano da pandemia, que pegou todo mundo de surpresa, eu fiquei assim no início um pouquinho, né? O que é que eu vou fazer? Né? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou... como é que eu vou trabalhar meus livros? Como é que eu vou fazer isso? Que eu vou fazer aquilo? Fiquei meio desnorteada no início, pegou todo mundo de surpresa, mas depois eu fui me assentando. Então, o que aconteceu? Eu já tinha começado no início do ano um livro a publicar, porque foi assim, em 2018, eu fiz a segunda edição da Lili, tá? A segunda edição da Lili, que a primeira se esgotou, aí eu fiz a segunda edição. Aí tem
esse brindezinho aqui, que é a minha Lili. Aí, em 2019, eu fiz planejamento, porque, por exemplo, Sou Mulher é mais antigo, de 2007, 2009, Sou Mulher, 2015, O A Deriva, que é o livro de contos. Aí, em 2019, eu fiz A Flor e a Feiticeira, que é o conto de fadas, tá? E sempre eu faço sempre um presentinho que é adquirido junto com os livros. E A Flor e a Feiticeira foi em 2019, que é um conto de fadas. Essas ilustrações ficaram maravilhosas, que é do parceiro Wagner Matias de Andrade. Foi a primeira parceria que eu fiz com ele, que é o primeiro livro. E ela nasceu, é um conto de fadas. Então, eu estava planejando assim, ir lançando determinados livros, que eu tenho vários textos escritos para se tornarem livros. Então, 2019 foi isso. Trabalhei em algumas feiras do livro. Aí veio 2020. E aí, no início do ano, 2020, veio O Mistério do Pote de Biscoito. O Mistério do Pote de Biscoito é um texto premiado. Ele foi ganhador do segundo lugar do prêmio Monteiro Lobato de Contos Infantis do SESC do Distrito Federal, de 2010. E aí eu falei, vou transformar num livro. E aí, de novo, com a parceria com o Wagner, como ilustrador, Wagner Matias de Andrade, nasceu O Mistério do Pó de Biscoito, no início do ano, tá? No início do ano. Aí veio a pandemia, eu fiquei desnorteada. Falei, gente, o que eu vou fazer? Como é que eu vou trabalhar meus livros? E aí, o que é que eu faço? O que é que eu fiz? Falei, bom, eu não vai ter como eu trabalhar de forma direta. Aí fui para as Bienal, fui para Flia, para Guaxupé, tudo de forma virtual. Viajei por lá e aí eu faço a divulgação virtualmente, online, etc. Mas não dá para parar, não dá para parar. Aí eu falei, quer saber? Eu vou aproveitar e vou colocar os outros meus textos adiante. Então, eu já tinha um outro projeto em andar, que eu queria tornar livro físico. E aí eu fiz uma guardiã chamada Silvinha. O texto já estava pronto, registrado. Aí eu contatei o Wagner. E o que acontece com o mundo digital? Você pode trabalhar à distância, você pode trabalhar de longe, que você faz tudo, você faz tudo. Né? Então, a gente manda o texto, ele manda a ilustração online, a gráfica trabalha online, manda. Olha, foi assim, é tudo muito fácil, né? Se você tiver um mínimo de conhecimento, se você tiver parcerias fundamentais, de bom ilustrador, uma gráfica boa, com preço acessível, então, de confiança, então, é muito, muito, muito fácil. E principalmente se você tem como investir, né? Isso é uma coisa que eu faço. E ano passado também, como eu não saí não houve um investimento em viagens, então eu acabei investindo em tornar o livro físico, tá? Eu de vez em quando estou olhando aqui para baixo, porque eu tenho um cachorro, ele é meu companheiro, ele fica aqui me rodeando, ele é meu guardião, tá? Aí, olha aqui, aí tem... Então, eu fiz assim, vou colocar os livros adiante. Eu esqueci uma coisa. Em 2019, eu lancei também esse CD. É o CD
Sou Mulher, tá? Esqueci de falar dele. O CD Sou Mulher, que reúne textos escolhidos do livro Sou Mulher. Quem fez para mim foi a minha amiga, que é radialista, a Vânia Barbosa. Ela tem uma voz linda, maravilhosa, então tem aqui poemas escolhidos, que é uma forma que eu tive de fazer uma inclusão para as pessoas que têm alguma limitação visual, ou limitação, ou que realmente não enxergam, para ouvir um pouco dos meus poemas, né, das minhas histórias. Não, uma voz belíssima, que é dessa minha amiga. Aí, voltando a 2020, o que acontece? Então, nasceu o Mistério do Pó de Biscoito, e aí eu fiz uma guardiã chamada Silvinha, de novo na parceria com o Wagner, o ilustrador Wagner Matias de Andrade. Silvinha, uma guardiã chamada Silvinha. Ela é uma defensora animal. Ela é uma pessoa, uma menina que trabalha na defesa dos bichos, com amor, porque ela tem um amor muito grande. E ela foi inspirada numa amiga minha. Nasceu essa... E ela tem um broche. Sou guardiã, ou guardião. Então, assim, projetos tem 1000. Então, não parei. O escritor, ele não para. Então, eu escrevia, mas eu me dediquei em 2020 a colocar adiante esses projetos que eu tinha em mente. Eu falei, quer saber? Já que eu não estou investindo nas viagens, vou aproveitar, pegar esse investimento e vou fazer um investimento no livro, nas ilustrações e na gráfica. E assim, projetos tem 1000 projetos. Aí eu vou mostrar aqui para vocês o Ateliê Literário Cátia Pino. É um outro projeto. Ele nasceu em 2016, a ideia desse ateliê. O ateliê, ele funciona de forma itinerante, ele funciona de forma local e ele funciona de forma virtual. A ideia era justamente pegar... Por que é ateliê literário? Que é o espaço onde eu produzo. Produzo meus textos, escrevo e tenho as minhas ideias, vou trabalhando nas ideias desses brindes, né? Porque que acontece? O livro infantil, a criança gosta muito de ter alguma coisa assim do livro, não só o livro, mas coisinhas que funcionem como um brinde, né? Que você pode adquirir junto com o livro, né? Ou só o brinde, ou só esse enfeitezinho que é uma lembrança do livro. Então, o ateliê literário é o meu espaço de trabalho, aonde nascem essas ideias, aonde nascem... Eu trabalho e faço com que eles tomem vida, né? O que acontece? Eu tenho... Essa foi uma... Parceiros sempre, né? Pessoas que fazem, que produzem, e pessoas de confiança. Quem fez a Lili foi a minha amiga, que é bibliotecária, a Cláudia Gomes. Ela trabalha com contação de história também, e faz sempre esses bonecos. Eu tenho a Fantasy Personalizados, que fez esses outros brindes, que trabalham muito bem. O que acontece? Ela dá a vida e a forma do jeito que eu imaginei, né? Então, eu tenho as ideias, o Wagner me ajuda, o ilustrador, e tudo isso online, gente, tudo digital, pá, pum, né, de forma virtual, vamos fazendo.
E os livros que vão nascendo, formato, revisão que eu mando, eu tenho a amiga, a Lúcia Guimarães, que faz essa revisão para mim, e fotógrafo tem a Lúcia, né, também que é a revisora, tem o Mário Seixas, que também é um amigo, ele tira foto, agora ele está num outro trabalho, mas assim, e o ateliê literário, ele nasceu essa ideia, eu falei, gente, isso aqui para mim é um ateliê, né? Tudo toma uma forma. No ateliê, seja ateliê de qualquer coisa, você tem a ideia e dá forma. E aqui eu faço com as letras. Então, é ateliê literário, botei meu nome, Cátia Pino, tá? Então, em 2016, nasceu essa ideia do ateliê literário. 2019, eu cheguei a formatar, porque eu queria, em 2020, começar uma série de oficinas literárias e rodas de leitura, e tudo dentro desse espaço. Qual é esse espaço? O espaço é a minha casa, tá? Eu tenho um espaço que eu gostaria de fazer o ateliê, receber as pessoas, que é um espaço que eu já abro quando acontece a Feira Literária da Ilha de Paquetá. Ela acontece em Paquetá, que é onde eu moro, na Ilha de Paquetá. E eu abro o meu espaço da minha casa para receber as pessoas para oficinas, para conhecer meus livros, para conhecer as coisas todas que eu faço. E eu faço muito mais coisas. Eu faço umas bolsas, que eu chamo de bolsas poéticas, que tem as fotos da Ilha de Paquetá e alguns trechos de poemas meus, alguns feitos para Paquetá, tá? Então, Então, é o meu espaço de trabalho. Então, eu abro o meu espaço de trabalho durante a Flipa, e a ideia não era só durante a Flipa, era abrir ao longo do ano oficinas literárias. E o meu ateliê também ele vai para bienais e para as feiras de livros. Eu já fiz em Flipócio, já fiz na Fli, já fiz em Volta Redonda, já fiz em Valença. Então, o lado itinerante dele, que ele vai para o Brasil todo desse formato. E agora, o que acontece? Veio a pandemia, suspendeu todos esses meus planos, que a gente está ainda sem uma previsão. Então, eu estou estudando, para dominar determinados formas virtuais, digitais, online, de poder levar este meu trabalho de forma digital, tá? Então, eu já estou organizando as oficinas de maneira digital, já estou organizando tudo e pretendo, ainda este ano, não sei ainda que mês, lançar online tanto as palestras, quanto as oficinas literárias, quanto as rodas de leitura. Mas tem pessoas que já me procuram e me pedem, então eu faço assim, orientações online, tá? A pessoa entra em contato comigo pelo WhatsApp, e aí a gente conversa e tal, e a gente vou esclarecendo dúvidas, tirando, mas eu vou organizar isso de forma online, para ter isso no mundo digital, mas de uma maneira mais dinâmica, né? Não ficar como se fosse aquela aulinha, escreve no quadro, não, vou fazer uma coisa legalzinha, tá? Então, mas eu tenho que aprender, e que é aquela coisa, a gente tem que se reinventar. Vamos nos reinventar, vamos nos aprimorar, porque a literatura ela pode seguir de qualquer forma, tá? Tanto na escrita quanto num livro físico, num livro virtual, não importa, importa é que siga. Hoje nós vimos vários escritores jovens surgindo, tá? Qual é a mensagem que você passa para esses escritores e também para os leitores? Uma mensagem que eu gostaria de dar aos leitores e aos novos escritores, quem quiser me procurar,
pode me contactar. Esse telefone aqui, o 2220-1066, prefixo 21. Ele é o WhatsApp Business. E assim, as pessoas podem me contactar. Eu tenho o site, é tudo com meu nome, Kátia Pino, Kátia com K, Pino com 2 N's. Então, meu site é katiapino.com.br. Eu tenho meu WhatsApp normal, que é o 21 999 23 90 56. Eu tenho meu e-mail, que é katiapino@gmail.com. Estou no Instagram como Kátia Pino, estou no Facebook como Kátia Pino Escritora, é a minha página. Então, quem quiser ter um contato, saber um pouco mais dos meus livros, um desses canais vai servir se você quiser adquirir alguma coisa. O meu site, ele funciona como um e-commerce, você pode adquirir por lá, ou você pode me contactar direto nesses canais e a gente resolve. A mensagem que eu gostaria de deixar para todos, principalmente para os leitores, primeiro eu vou dar um recado para os leitores, é o seguinte: nesses tempos de pandemia, a gente vive uma montanha-russa de sentimentos. Tem dias que a gente está bem, tem dias que não está, tem dias que a gente está triste, está reflexivo, está com medo, tem dias que estão melhores, está uma montanha-russa de sentimentos. Então, a leitura, um livro, é sempre um bom companheiro nesses momentos. Pegue um livro, leia. Se você estiver triste, tente ler uma coisa um pouco mais alegre. Tente ler. Se for para fugir, se for para refletir, se for para expurgar, né, os sentimentos, fazer uma catarse, colocar para fora. Leiam muito. E se puderem prestigiar o autor nacional, o autor independente, a gente tem muitos talentos por aí, é só procurar na internet, você vai encontrar muita gente boa, escrevendo muita coisa boa. Então, é assim, leiam os clássicos e leiam os autores contemporâneos, que já tem um nome, leiam os autores independentes, descubram mundos novos horizontes, tá? E para o escritor, quero deixar um recado para nunca desanime. Aproveite esses momentos para produzir, quem puder produzir, escrever bastante. Se tiver a oportunidade, eu tenho a oportunidade de ficar em casa, mais tempo em casa e trabalhar de casa, façam. Se não puderem, faça do mesmo jeito, escreva sobre tudo, publique digitalmente, publique na internet, mas escrevam, que as pessoas estão precisando ouvir palavras que as ajudem nesse momento, mesmo que sejam palavras que as façam sair um pouco desta realidade que a gente está vivendo neste momento, mas isso é um momento. Tudo passa, tudo vai passar, e que tenham fé, tudo muda, né? Minha avó dizia isso, minha mãe falava isso, que tudo passa, tudo muda. Eu não acreditava, quando a gente é jovem assim, é meio, né? A gente fica meio raivoso, né? Às vezes, né? Teimoso, mas no final a gente vê que a vida é assim mesmo. Tem esses altos e baixos, e as pessoas têm que ser amparadas. E eu acho que um livro é um dos melhores amparos nesse momento. A gente encontra alegria, consolo, a gente encontra caminhos, tudo
nos livros. E ele é um ótimo companheiro sempre. Então, que o leitor leia, que o escritor escreva sempre, sempre, sempre. Né? Você é escritor 24 horas por dia. Não se esqueça disso. E agradeço a Magela. Magela, muito obrigada, querido, por essa oportunidade, esse bate-papo gostoso. Foi muito bom estar nesse seu canal. E eu espero que a gente possa conversar outras vezes também. Tá bom? Obrigada, querido. Grande beijo para você e um beijo para todos. Kátia, eu te agradeço pela nossa conversa e te desejo bastante sucesso e que essa pandemia, esse isolamento, que logo, logo acabe e possa exercer as nossas atividades. Eu te agradeço. Muito obrigado. A vocês, novos escritores, vocês que estão iniciando, quiserem entrar em contato com a Kátia, saber um pouco mais da Oficinas Literárias, vou deixar aqui embaixo o contato dela e nas descrições.